Infelizmente nós estamos com o Ceará, entre aspas, né, decepcionando, né, parece mentira, mas é verdade. Por mais que a gente tenha uma gestão pública trabalhando, por mais que a gente tenha uma educação, por mais que a gente tenha professores, né, mas a gente estamos sim tendo pessoas cearenses decepcionando o Ceará, né? Infelizmente a verdade é essa. É, a gente tem uma segurança, né? A gente tem uma segurança. Aonde essa segurança, se o rapaz, homem ou mulher errar, temos uma cadeia pública, temos um presídio, né? Para esse rapaz passar um tempo na reabilitação, ou essa moça passar um tempo na reabilitação para poder, né, colocar a cabeça no lugar. Agora, gente, com essa segurança que existe hoje, né, essas cadeias públicas, esses presídios, eu tenho certeza absoluta que deve ter um café, né, deve ter um almoço, deve ter uma janta, para a pessoa que está se reabilitando, né. Mas o assunto principal é, gente, separar a vida pessoal de academias, né. O cearense em si, ele deveria ter mais cuidado, né, ser uma pessoa mais esperta, né, e praticar lá a sua academia, a sua atividade física, só quando realmente ele tiver condições, estabilidade, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é o cearense pobre, sem estabilidade, querendo ir para a academia, querendo brincar de nutricionista. O cearense pobre passando dificuldade, gente, ele não está sendo nutricionista e nem está passando pelo nutricionista, né? Ele simplesmente, gente, está passando necessidade. Não tem um café, não tem um almoço, não tem uma janta. Então não adianta você, cearense que vive na classe baixa, né, brincar de passar pelo nutricionista, porque senão tá, né, porque tem gente aí, se ficar gordo fica feio, né? Eu conheço muitos cearenses aí passando necessidade de verdade, passando necessidade, dificuldade. Mas sabe qual é o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, ficar gordo fica feio, né? Tá passando pelo nutricionista, tá fazendo academia, enfim. Gente, desculpa, né? Desculpa, na verdade o cearense está lá passando necessidade. Na verdade o cearense não está tendo ali o café adequado, não está tendo o almoço, não está tendo a janta. E se você, cearense, for uma pessoa esperta, você primeiro se estabiliza. Né? A verdade é essa, primeiro você se estabiliza. Depois que você se estabiliza, que você tem um emprego, que você tem um salário, é que você vai lá na academia, paga academia, né? Aí você procura um nutricionista, o nutricionista vai lá te indicar as melhores refeições, tu paga o nutricionista para ele te indicar as melhores refeições. E aí, tu tendo um café magro, tu tendo um almoço magro, tu tendo uma janta magra, mas tu é uma pessoa que não passa necessidade. Tu tem dinheiro para ter um café gordo, para ter um almoço gordo, para ter uma janta gorda. Aí, gente, você olha para a família, né? Você olha para o cearense está lá brigando por 1 quilo de frango. Alguém da família ganhou dinheiro suado, gastou 14 a 15 reais no quilozinho de frango e foram brigar na mesa, né? Um expulsando o outro para não comer. Por quê? Porque estão passando necessidade ainda. Por quê? Porque, gente, o cearense ele erra a partir do momento que ele quer
fazer academia, ele quer passar pelo nutricionista sem ter uma estabilidade, passando dificuldade, necessidade, né? E aí, pô, não dá, né? Porque o Ceará tá ficando decepcionante. Tem cearense, entre aspas, que não se acordou ainda para a realidade. Não se acordou que tá passando necessidade, né? E aí, pô, você vê o pai, você vê a mãe ali, você vê o filho, cara, o filho tá trabalhando, o filho compra 1 quilo de frango de R$ 15, né? E subindo quilo de frango, né? Subindo ali aquele pedaço, 2 pedaços de quilo de frango, por quê? Porque ele passa necessidade, gente. Não dá para brincar de academia, né? Não dá para brincar de nutricionista. Nutricionista é caro, academia é cara. Se o cearense não souber separar essas coisas da vida pessoal, infelizmente vai ser a decepção do Ceará, né? Gente, vale ressaltar aqui, tem brincadeira que prejudica. Tem cearense que você não dá pra gente colocar um cearense que não tem responsabilidade para ser policial, não dá para colocar um cearense que não tem responsabilidade para ser médico, não dá para colocar um cearense que não tem responsabilidade para ser professor, né? E a gente tem muito cearense aí desempregado, tem muito cearense aí desempregado, mas que infelizmente não acordaram para a realidade, estão brincando dia e noite, se prejudicando e sem capacidade de ser um professor, sem capacidade de ser um policial, sem capacidade de ser um médico e demais profissões, né? E infelizmente é a triste realidade do cearense hoje, né? Querer o que não pode. E, gente, um cearense que passa necessidade, ele não pode dar aula de sobrevivência. Ele não pode estar dando lição de vida. Tem muitos cearenses aí passando necessidade, querendo dar aula de sobrevivência, querendo dar aula de vida, né? E não, a gente, pô, eu aceito uma aula de um professor, que ele é professor no município, é professor no estadual, é professor na faculdade, é professor na universidade. Eu aceito a aula de um professor, de um curso que eu vou lá fazer o curso. Mas aceitar a aula de um cearense que não é professor, de um cearense que a gente olha para a família dele está passando necessidade, né? A partir do momento que você aceita a aula de um cearense que não é professor, de um cearense que passa necessidade, gente, pelo amor de Deus, a tendência, né? A tendência é a situação piorar, né? Então, se você quer pegar aula, você pega a aula de um professor lá no município, de um professor no estadual, né? Você pega a aula do professor que está dando o curso lá, que no final do curso você vai ter um certificado, né? Agora, você não pode aceitar a aula de cearense que não tem responsabilidade, um cearense que não trabalha como professor no município, não trabalha como professor no estadual, não trabalha como professor num curso, né? Quando você aceita a aula de uma pessoa, né, que não tem responsabilidade, que não está dando um curso ali preparatório, você aceita a aula de uma pessoa irresponsável e você se prejudica. E se você é um cearense que passa necessidade, evita dar aula de vida, evita dar aula de sobrevivência, porque você acaba prejudicando as pessoas e se prejudicando, né? E se prejudicando, automaticamente você se prejudica. Quando você quer ser melhor do que o professor do município, quando você quer ser melhor do que o professor no estadual, quando você começa a ser melhor do que um professor de universidade, de faculdade, quando você começa a ser melhor, querer ser melhor do que um professor que está dando um curso qualquer. Se você é um cearense que passa necessidade, evita dar aulas de sobrevivência, evita dar aulas de lições de vida, né? Você não tem capacidade,